Alô, vocês! Boa tarde! Boa tarde, pessoal, boa tarde! Sejam todos muito bem-vindos. Hoje é um bate-papo com uma arquiteta incrível, a Silvia do Miss Arquitetura, que é uma amiga ainda virtual. Acho que a gente não se conhece, a pessoa aqui só arrumando o cabelo. Olá, engenheiro Leandro, seja bem-vindo. Raquel, Projetos de Arquitetura, seja bem-vinda. Sil Almeida, sejam todos muito bem-vindos. E hoje a gente vai falar sobre pintura. Como que a pintura está relacionada. Vocês estão me ouvindo bem? Fala para mim se vocês estão me ouvindo bem. Como a pintura está relacionada com a sustentabilidade. E quando a gente fala em sustentabilidade, a gente está falando em economia, de tempo e de dinheiro. Tenham certeza disso. Tempo e dinheiro sempre tá, a economia de tempo e dinheiro sempre tá aí, ó, andando juntinho. Minha convidada já chegou andando juntinho com a sustentabilidade, porque uma obra, uma casa mais sustentável é uma casa mais barata de construir, mais fácil de manutenção. Tem aquela palavra manutenabilidade. Eu nunca sei, gente, como é que fala essa palavra. É uma palavra para mim trava-língua. E Silvia, fala para mim como é que é essa palavra. Você sabe essa palavra? Sabe? Consegue falar para o meu público? Eu não posso nem mostrar a unha aqui, tempos de quarentena, a gente fica tudo com a unha ruim. Eu já te chamei aqui. Não está entrando. Vamos tentar de novo. Tentei novamente. Vamos ver se entramos agora. Tá assim, ó. Agora, acho que Tá agora guardando. apareceu. Foi. Olá! Olá, Como como está? vai? Tudo Tudo bem? bem, tudo bem. Estamos Tá aqui animada? passando. Tô animada, tô animadíssima. Eu sempre fico um Muito pouco bom. nervosa, mas Eu também, normal. A gente só não conta pro pessoal que tá ouvindo a gente que a gente tá nervosa. Eles vão fingir que nem escutaram isso. é Entendeu? verdade. Tem É. pouca gente. Esse é o segredo. A galera tá Ah, entrando legal. agora. Olha É, só, eu tava falando aqui antes de você chegar que a pintura tá super ligada à sustentabilidade, mas quando a gente fala em sustentabilidade, não é só coisa verdinha. O pessoal acha que relaciona a sim, sustentabilidade com telhado verde, jardim vertical. É também, mas não é só isso. E tem. eu gosto muito de falar da economia, de tempo e de dinheiro numa obra, numa reforma e na manutenção, na facilidade de manutenção que essa sustentabilidade está envolvida, que essa pintura bem feita vai estar envolvida. E aí tem uma palavra, Silvia, que eu não consigo falar direito, que é manutenabilidade, Eu não consigo falar. Você sabe qual é que eu estou tentando falar? Puxa, Essa palavra. eu não me veio aqui agora, não. O pessoal que já me conhece morre de rir, mas eu não consigo. Aí eu tento falar, mas é a facilidade de manutenção, gente, é mais ou menos isso. Silvia, se Sim. apresenta para esse pessoal lindo que está aí te vendo e que não te conhece, porque tanto você quanto eu, os dois Instagrams estão abertos, né? E aí Exatamente. o meu pessoal não te conhece, nem o seu pessoal me conhece, a gente vai se apresentando. Manda ver. Legal. Eu sou a Silvia, eu sou arquiteta da Miss Arquitetura e a gente desenvolve projeto de interiores, trabalha muito mais com projeto de interiores, né? E o assunto até veio à tona por conta da quantidade de tipos de pinturas diferentes que a gente usa nos nossos projetos. Tanto é que eu disponibilizei para a Isa muitos projetos que a gente já usou Muitas pintura, fotos. vari... variados, para a gente bater um papo e entender como que o uso da pintura pode favorecer em várias questões para a gente, inclusive a sustentabilidade, né? A gente pode deixar de, por exemplo, tirar um revestimento da parede de um banheiro e usar a pintura para fazer aquela revitalização nele. E quanto que isso pode ser sustentável até, como você já havia dito inicialmente, pelo tempo que a gente vai levar, né, que vai ser menor, e pelo custo que vai ser menor, e o resíduo também, né, que a gente não pode esquecer que quando a gente faz uma reforma, a gente gera uma quantidade absurda Enorme. de entulho, né? E a gente tem os pontos, tal, mas isso é uma coisa que a gente tem que entender que ele é crescente, né? E a gente não está fazendo uso disso de outra forma que não seja acumulativo. Isso. Então, E na hora é mais ou menos que sobre isso.
E na hora que a gente revitaliza um revestimento, adorei essa palavra, revitaliza, aí você falou muito bem, a gente deixa de tirar, de extrair esse revestimento e gerar resíduo. O setor da construção civil é o que mais gera resíduo no mundo. Olha Exatamente só, porque a tá gente vendo? não revitaliza os materiais que poderiam ser Exatamente. revitalizados, amei. É, Né? E o custo de fabricação de um produto desse, desde lá da sua extração, é um custo muito alto para a sustentabilidade. Né? Não estou falando de valor financeiro, que isso daí vem agregado com o valor do próprio exato. produto. Mas para a sustentabilidade, para o meio ambiente, essa extração ela é muito prejudicial, né? Essa fabricação, esse processo de fabricação. A gente tem processos hoje muito mais saudáveis, ambientalmente falando, né? Uhum. Mas na outra ponta, essa disposição, que geralmente é feita de forma inadequada, também é muito custosa para o meio ambiente. Então, falar Exatamente. de revitalização de ambientes por conta de pintura é muito legal. Deixa É. eu me apresentar aqui rapidinho para quem não me conhece. Eu sou a Isa Valadão, eu sou engenheira civil, sou professora universitária da UF. Eu já vi aqui que já tem gente aqui que entrou da UF. Sejam bem-vindos. A professora Camila, que é minha colega lá, a gente trabalha com materiais de construção dentro da Ah, que legal. UF. Uhum. Hoje eu trabalho tanto com sala de aula quanto com pesquisa, né? Eu tenho pós-doutorado em materiais e faço consultoria para algumas marcas grandes, como a Porto Belo, que faz revestimentos, Sim. e a Quartzolite, que faz argamassa, que cola revestimento, né? Ou a gente vai falar muito de contrapiso, de emboço também. Então, ela está ali nessa Nessa mistura, mistura. e a gente fala muito de sustentabilidade lá. É, legal. Bacana. Travou. Travou. Deu uma travada aqui. Eu esqueci, gente, de interromper a. Não, para ninguém me incomodar, não perturbe. Eu Não esqueci, então. perturbe. Ah, tá. Aí estão tentando me ligar. Me perdoa, eu esqueci hoje. É um checklist que tem que fazer, né? E aí, Verdade. antes da live. E aí, eu acho que eu já falei tudo, né? Falei da minha formação, não preciso repetir. Eu vou colocar aqui o nosso tema, pintura e sustentabilidade. E aí, eu queria que você fizesse um apanhado geral do que a gente vai falar, sem dar muito spoiler, enquanto eu Tá vou bom. colocando aqui. Então, o legal dessa questão da pintura, né, é que a gente pode utilizar ela em todos os ambientes da casa. E com isso, a gente traz realmente uma versatilidade do recurso, uma versatilidade de uma mão de obra única dentro de um ambiente de reforma, né? Então, a gente vai Uhum. mostrar e vai falar um pouquinho sobre todas essas questões, todos esses ambientes dentro de uma Isso. casa, dentro de uma reforma. Isso. Aí a gente pode começar, então, a falar do banheiro, Ah, legal. que Banheiro é. é aquele ambiente, né, polêmico, né, onde as pessoas, elas realmente, a gente tem aquela cultura de ter revestimento na parede, né? Mas quando eu era E pequena, na casa da minha avó, é, só tinha o azulejo, né? Até a metade do banheiro. metade, é. É. E eu E já vi daí algumas fotos de banheiros mais recentes com essa proposta, né? a gente usa bastante, inclusive. Lavabos, a gente usa bastante essa questão, porque dá também uma bossa, né? Sai daquela coisa paredão de revestimento, fica legal, fica bonito. Você desconstrói um pouco, eu gosto bastante de usar. A gente, no Uhum. nosso escritório, a gente tem alguns exemplos nesse sentido. Ai, que Mas legal. Tem a foto pintura aqui? Vai falando que eu vou procurar as fotos. tem. A pintura dentro do banheiro, principalmente dentro do box, ela tem aquele paradigma, né, de limpeza. Aqui. Então, a gente vê esse banheiro, por exemplo, ele é um banheiro super moderno, né? Arrojado, por quê? Porque ele não tem revestimento, ele tem ali um frontonzinho e tal. Então, só que Uhum. o que acontece? Para a gente conseguir utilizar esse recurso, a gente precisa ter uma pintura específica para esse ambiente, né? Então, a gente precisa usar uma tinta acrílica, que ela é uma tinta que ela precisa de uma técnica diferenciada, mas muito bem De aplicada, aplicação? de aplicação, ela impermeabiliza a parede, né? Então você tem ali os respingos, você lavou a mão, você tem os respingos na parede.
Essa Uhum. parede não está manchada, ela já tem lá aí 8 anos de uso, ela não está manchada, ela tem uma pintura uniforme. Por quê? Porque ela foi bem aplicada e com a tinta adequada, né? A Então, aplicação, o profissional envolvido para essa aplicação e esse processo de aplicação está diretamente ligado ao resultado final e a desse durabilidade. produto e a durabilidade. Então, você E a falou em oito, durabilidade. 8 anos que não reaplicou a tinta, é isso? 8 anos sem reaplicar tinta. Né? Caramba! E é dentro de um banheiro. Então, a gente tem essas questões, né, que envolvem quando Aham, o cliente às vezes fala, ah, mas não vai dar muita manutenção, eu não vou ter muito problema. Se não fizer adequadamente, sim, né? Agora, se você faz um trabalho com profissionais adequados e com o produto adequado, a forma correta, a junção dessas duas formas corretas, te dá um perfeito! produto com uma Fantástico! durabilidade legal e você sai daquele convencional, né? Tem até uma outra Ótimo, foto que obrigada, eu gostaria Fernanda. que você mostrasse, que é dentro do box, que é dentro desse mesmo Ah, do banheiro. lado. É. Aqui. Tá. Então aí Essa. a gente tem uma pintura dentro do box. Também tem a área que tem o revestimento embaixo do chuveiro, só que ao lado é uma pintura também, que é uma pintura Hum, acrílica. E ela está dentro do box, junto com o vapor da água, recebendo água diretamente todos os dias, e ela tem a aham. mesma idade daquela da pia, né? Duração. Então, ela tem assim uma Ah, durabilidade muito legal, dá um. me surpreendeu muito. A gente tem alguns engenheiros aqui presentes, pelo perfil, eu tô Uhum, vendo, e isso é muito importante, porque a gente sabe que tem algumas obras que acaba não tendo o profissional da arquitetura que entende disso ali a todo momento. E o engenheiro, sim. ele precisa ter essa segurança, ou então aquelas obras que não tem nem engenheiro, nem arquiteto, né? As Aham, chamadas sim. autoconstruções, o Uhum. pedreiro, o profissional ali que está ligado diretamente a essa obra, é importante ter esse conhecimento. Então, uma tinta acrílica, Tinta acrílica é bem uma tinta colocada. bem colocada e tem ainda uma tinta que ela tem uma capacidade de impermeabilização maior ainda que a epóxi. Que Ah, dela já é um pouco mais chata, precisa realmente ter um preparo porque ele vai catalisador. Então, assim, é um preparo mais. Ela impermeabiliza diferente. mais que a acrílica, mas a Tá. acrílica bem aplicada, ela já resolve, E tá? a tinta epóxi é aquela que a gente pode passar sobre o azulejo, a peça cerâmica? É aquela? Pode, ela tem essa capacidade de aderência maior, né? Então, Legal. superfícies que não são assim tão propícias para receber a tinta, a pintura, ela já Aham. adere mais, porque daí ela tem um processo químico bem forte, assim, né? Por Entendi, isso que ele precisa entendi. ter até um estudo de um profissional bem mais capacitado Mais para aplicar ela. capacitado, um arquiteto. E me fala desse banheiro agora. E esse daí, então, é um lavabo. Esse lavabo, ele já foi Aham. utilizado como a tinta convencional, né? Aí a gente não tem essa questão, né, de De molhar, umidade. de umidade, de áreas molhadas. Então, foi feito um desenho geométrico, daí envolve muito mais uma questão estética, né, onde a gente trabalhou Aham. cores, geometrias, para poder dar uma bossa, né, para o lavabo. E como é um ambiente também que não é de permanência, né, você usa durante minutos e sai, então a gente usou um pouco mais com cores, né? Trouxe essa vida, essa vivacidade na composição de cores Pra dele. Mas cor. aí a tinta é convencional, é tinta PVA mesmo. Entendi. Agora, você fez um comentário que, em função do tempo de estadia, né? Não é um ambiente que se fica muito tempo. Aí, quando eu não fico muito tempo no ambiente, eu posso usar um pouco mais, e é mais ou menos isso? É o que Tá, acontece, né? As cores, elas têm interferência direto no que a gente sente, né? Você entra tá. num ambiente, você tem um sentimento, né? Uhum. Então, o lavabo, ele é um ambiente que a gente pode trazer essa ousadia, né? Muito Porque não é um legal. ambiente que você, né, vai ficar ali, meia hora, você fica Muito. pronto, acabou. Né? Mas É, você não fica lá 2 horas, né, não, dentro do não, ambiente, mesmo verdade. porque ele é pequeno, né? Vou colocar aqui essa foto que já é de um outro ambiente, que não é banheiro, É, mas que também a gente tem muitas cores envolvidas, exatamente. né? É. E aí, com essa foto, a gente passa para o segundo ambiente, que é a parte de salas e dormitórios.
E aí, quando Isso. confesso eu para você, que quando É. você falou assim, ai, painéis artísticos e tal, eu fiquei, meu Deus, como assim? Não é quadro? Não, painel é painel, quadro é quadro, né? Nesse E caso é quadro. é quadro. Aí eu fiquei, Aí é. gente, será? Mas eu sou zero arte, tá? Adoro, acho lindo, mas não entendo nada. E aí falei, tô doida pra ver. E aí quando você mandou a foto, eu falei, ai, é isso. Fala um pouquinho desse ambiente pra gente. Esse ambiente é uma sala, um dos proprietários do apartamento é artista plástico. Então ele tem as pinturas e a gente propôs nessa sala fazer realmente uma galeria. E para a gente assim determinar uma faixa de galeria dentro dessa sala, a gente fez essa pintura em faixa na volta inteira. Inclusive ela pega até a porta essa faixa nesse É tom um uva, ele passa por uva. cima da É. porta. É. Ah, que legal. E ali a gente delimita uma galeria. E ele vende as obras e repõe, põe outras, né? Então, ela está Hum. em permanente Recebe um mudança. amigo, o amigo viu, gostou, eu vendo pra você. Mais ou menos assim, né? É isso aí. Daí a Adoro. gente tem um banquinho ali onde você pode sentar e apreciar as obras. Ai, que Mas a legal. pintura nos trouxe essa possibilidade, esse recurso, né? Então, a gente tem lá, a gente continua tendo o branquinho que ele sobe para o teto, e daí Aham. ele dá aquela prolongada para o alto, né? E a gente tem o branquinho para baixo também, que deixa a sala mais aconchegante, mas aquela linha delimitatória, limitatória, a gente Limitatório. coloca isso, a gente coloca a galeria de quadros e fica totalmente expositiva ali, dá um aconchego, né, quando você vê a composição. Com essa composição. Agora, uma coisa que me chama muita atenção aqui nessa sua fala, que o branco traz tranquilidade, né? Então, na hora que coloca essa barra embaixo e em cima, essa tranquilidade fica, acho que é porque muita cor, né? Então, você Muita traz cor, daí o você traz, branco ele quebra, né? Ele dá uma equilibrada ali em tudo que você equilibrada. está visualizando, né? E uma outra coisa que eu gosto particularmente, ainda não tenho aqui em casa, mas quero colocar, é exatamente a delimitação da diferença de cor, mas com a prateleira ali. Ah, isso é super legal. Isso dá um Isso. charme e te traz um outro recurso, né? A prateleira, ela te possibilita, por exemplo, você ter uma iluminação, que no caso essa tem. Tá? Aham. Como nesse ambiente, por exemplo, a gente não tem forro de gesso. A gente Ah, tá. preferiu ter o pé direito do apartamento Mais amplo, alto. mais alto, colocamos os trilhos para poder posicionar Aham. as, Eu as acho essa lâmpadas. tendência muito legal. É bem bacana. Só que na prateleira, a gente traz essa possibilidade também de iluminar para baixo e para cima da prateleira, Ah, na prateleira. na própria prateleira. Ah, Então, o que interessantíssimo. acontece? Se você quer aquele climinha assim mais gostosinho, você acende só a Uhum. prateleira, fica aquela meia Tá, luz, bem, né? uhum, uma outra E dá cena. uma outra cena, exatamente, sem a Ótimo. necessidade de ter o forro de gesso como recurso aí para essa iluminação. Entendi. Agora me fala desse. Eu não sei falar Boisserri. Como é que é? Boisserri. 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 Para mim é Boisserri. moldura de parede, tá, gente? Mas para os arquitetos é Boisserri, tá? Você Exatamente. sabia? Tem um monte de engenheiro, de ex-aluno aqui. Então, como é que é? Fala de novo. Boisserri. Boisserri, gente. Essa é a Faz um moldura de biquinho. parede. Boisserri, é. Boisserri. Pois é, eu sofri muito quando eu ia para a França. Teve alguns anos que eu fui fazer pós-doutorado na Itália, e assim, eu me sentia super à vontade na Itália, na Espanha, que era ali pertinho. Mas assim, eu queria conhecer as coisas na França. E um grande impedimento meu era a língua, porque eu não falo nada de francês, né? E nada, né? E eles não gostam, dizem, né? Que não gostam muito do inglês e tal. E aí eu ia, às vezes as pessoas ficavam olhando quando eu tava lá, e aí eles olhando com o biquinho assim. Eu ficava só prestando, eu tinha que prestar atenção no que eles estavam falando, tentando falar comigo, mas zero, não entendia nada. Aí eu desisti, ficava só olhando o biquinho, que eu acho lindo. Aqui, ó, a É muito galera já lindo mesmo. sabia, eu acho. Mas É, fala pra mim aí do Bourrasque. Boisserri. Bom, o Boisserri é um elemento que ele é um elemento bem clássico, né? Então ele traz essa quando a gente Sofisticação, fala né? dele, né? A gente pensa naquelas coisas antigas, clássicas. E nesse Aham. projeto a gente fez uma junção dele com o cimento queimado.
Essa é uma pintura que Eu nunca ela... tinha visto assim com cimento queimado, que eu particularmente adoro. Eu também sou super fã. E, na verdade, o briefing dessa cliente, ela pedia, né, essa coisa. Ela fez uma viagem para Paris, e justamente isso, ela via as borracerias, ela queria. Mas o estilo clássico não combinava com ela. Então, a gente trouxe aí essa mescla, né, do boisserri com a pintura de cimento queimado. Já quero, E pra mim. legal, né? Bacana. E daí trouxe toda essa contemporaneidade, né? Para uma coisa, um elemento super clássico, ele ficou contemporâneo por conta da pintura, né? E Então a gente consegue transformar. ele já veio nessa cor ou você passou o cimento queimado nele também? Passamos na verdade, ele não tá com o cimento queimado, ele tá É a com uma tinta, é tinta, aquela uma tinta que imita. Tá, Isso, mas o Boisserri ele foi pintado com uma tinta cinza mesmo, é que não tá. aparece essa É, diferença, né? porque tá perfeito esse Isso, espaço. exatamente. Muito legal. Gostei. Não, Fica nunca bem tinha bacana. visto. Ah, Esse, que pra legal. mim, é novidade, Silvia. Eu gostei. Pessoal, vocês já tinham visto desse jeito? Porque quem me Ah, que acompanha aqui bacana. sabe que eu amo cimento queimado. Gosto muito Aham. e faço mega propaganda, né? A gente Mas adora dessa também, lá no maneira, escritório. né? Eu vi alguns projetos. Ai, me fala dessa cor, que também é uma cor que remete muita coisa, né? Fala você que sabe falar. Essa cliente é uma cliente que ela era muito colorida e quando a gente chegou na casa dela, essa parede dela já era dessa cor. E Oh, foi um elemento que a gente trouxe, mas a gente expandiu ele. Então, se você vê na foto, ela avança a parede lateral e avança um pedacinho do teto. Então, formou uma caixinha. aham. E essa caixinha deu toda a diferença, porque antes ela estava lá uma cor X, não tinha muita relação. E daí, quando a gente trouxe a caixinha, trouxe a prateleira na mesma cor, né? A prateleirinha a gente fez na forma Ah, na mesma a cor. prateleira também na mesma cor. A gente fez uma composição de quadros, ela ganhou vida. E como ela avança, né? Ela faz esse avanço na parede, no teto, ela se projetou, né? Ela tomou uma forma e ganhou o espaço dela ali. Então ela perdeu aquela coisa de uma parede só de uma cor e ganhou um Aham. volume, né? Então Diferenciado, né? esse recurso da gente avançar o teto, avançar as laterais, ele dá um volume para a cor que difere daquela parede chapada, Ah, né? Você ganha entendi. assim, E isso você ganha um recurso geométrico. é uma tendência que vem crescendo ao longo dos anos, né? Nesses 2 últimos anos eu vi muito. Esse ano, então, bastante. Então Muito, é muito, muito. volume. Quando você Volume, é. vem. Quando você Bom. traz, você avança, você tira da parede, você avança, ela ganha um volume, uma proporção e ela ganha um porquê de estar ali, né? É Entendi. uma geometria, bem legal. Vamos ver a próxima aqui. Ai, tô amando. E a gente já tá chegando na metade da live. Ai, meu Deus. Vamos Ai, lá, rapidinho. agora esse espaço. O que que você. Ai, a minha foto tá atrapalhando ali um pouquinho, né? Onde eu tô aqui. Mas eu não Não consigo dá, mexer. não dá muito para ver, mas assim, essa pintura, ela faz uma geometria Lá no triangular, cantinho, lá no assim, cantinho. Aham. é. Vamos. E esse também foi um recurso que a gente trouxe para a gente projetar a parede de outra forma, para a gente não enxergar uma quina, para enxergar uma casa quadradinha, assim. Então, ela dá uma outra proporção, né? A Entendi, pintura trouxe uma entendi. outra proporção dentro do ambiente. Esse ambiente ele tem cores mais sóbrias, né? Marrom, Uhum. bege, mas essa geometria tira essa coisa mais séria, mais dura, né, do ambiente e traz uma jovialidade que fazia parte Da proposta. da característica dos proprietários, né? São dois Agora, jovens, e tal. essa questão da porta seguir um pouco, ou no mesmo tom, ou assim, tom sobre tom, não sei nem se é assim que se fala. Mas é uma tendência também, né? De pintar a porta, né? A gente vai Pintar a falar, porta. a gente vai falar isso mais pra frente, então depois a gente Vamos. vamos ver aqui o nosso. Aqui, é a É a o mesmo mesma. ambiente. É o mesmo Aí ambiente, mas a gente já consegue ver um pouquinho dá mais. pra Tá vendo? A ver a gente tira. quina. A gente tira essa proporção quadrada da parede, né? A gente cria um elemento ali descontraído dentro de Tá. cores mais sóbrias, né? Que a proposta dos clientes eram essa, eles gostavam disso, mas eles são jovens e a gente quis trazer
essa coisa de quebrar aquela coisa mais sóbria. Que E interessante ficou isso. super legal, assim, deu um resultado bonito com a pintura. Vamos E daí ver todas mais. essas pinturas que a gente está falando agora são pinturas convencionais, com tintas de parede. Convencionais, tá. Agora aqui sim é um painel artístico. Ah, aqui é o Por painel. que que é um painel? Isso daí foi uma intervenção de um artista plástico, tá? Que Tá. ele desenhou, esse desenho ele foi feito na parede com tinta spray. Olha. Então é um trabalho muito interessante. A gente gosta muito de ter esses tipos de intervenção de pintura. Então você cria um painel totalmente único, exclusivo. E qual Uhum. que é a diferença disso? O que de sustentável tem nisso, né? Amanhã, se você for trocar, se fosse um papel de parede, por exemplo, você ia gerar um resíduo de eliminar o papel de parede, jogar aquilo Aham. fora, porque ele não tem outra utilidade, ele vai para o lixo mesmo. E Aham. muitas vezes não tem nem reciclagem, né? Ele está misturado com cola e tal. Isso, Mas não aí esse consegue. painel é um painel que amanhã você precisou mudar, você pinta em cima dele. Então, assim, você Tá. tá. Ai, que dor. Eu acho que aí não vai Agora, sair, com o que certeza. muito me chama atenção é essa área no entorno que está sem revestimento nenhum, né? Adoro. E aí nessa foto não aparece, mas ao lado desses dois vasinhos é um cooktop. Então, assim, Ah, você tem uma tá. área de cozinha aí nessa bancada, né? Aham. E o que acontece? Aí a gente usou um tratamento que está no cimento mesmo, a gente usou um tratamento de resina sobre esse Para cimento queimado impermeabilizar. para Aham. impermeabilizar e facilitar a limpeza. Essa não é uma cozinha de dia a dia, né? Isso daí é uma área gourmet, então Tá. que utiliza em momentos sazonais, Diferentes. né? Aham. Não é do dia a dia, então a gente recomenda, dá para fazer dessa forma e fica também com uma boa durabilidade, assim, de manutenção. Tá. Vou passar para um dormitório que me chamou muita atenção. Esse. Legal. Achei essa pintura fantástica. Fala um pouquinho dela Ousado, pra né? gente. Mega ousado. Bom, esse dormitório foi projetado para um jovem que ele queria o quarto dele vermelho, né? E a gente, uau, né? Legal, é Como super legal. A gente assim? adora, né? Adora quando alguém fala, quero Desafios. vermelho. E daí a gente trouxe essa pintura degradê, né? Pra gente também trazer um pouquinho de leveza, não ficar aquela coisa tão pesada. Então a gente fez um degradê de cores, uma pintura que ela foi feita também no jato de tinta, e a gente foi fazendo esse degradê. Aí também depende muito da aplicação do profissional, né? Sim, na verdade, faz toda a diferença, porque pintar uma parede, nós Aham. todos, né, sabemos, e daí a gente faz e fica umas falhinhas, o pintor que é profissional, ele faz e fica legal, mas uma parede lisa, ok, dá para trabalhar. Agora, quando a gente trabalha com pinturas especiais, todas essas pinturas que a gente viu até agora, Isa, são Aham. pinturas que exigem realmente um Um cuidado, um cuidado. apreço diferenciado. Porque Uhum. imagina, você pintar duas cores, a gente põe a fita, pinta primeiro uma cor, seca, tira a fita. Então, até no tirar a fita, a gente precisa ter ali um cuidado especial, senão se Uma arranca. acurácia. Aham. Eu sei porque a gente, Exatamente. quando a gente mudou, a gente pintou a nossa casa, sabe? Aham. Aqui em casa. Sim. E Aham. nem todos os locais deu certinho, né? Sim, os E aí, recortes que a gente fala, né? os recortes, né? Mas assim, foi o marido com os filhos, até o meu filho de 9 que vai fazer 10 amanhã, depois de amanhã, ajudou. Então, assim, super valeu pela interação e tal. Sim, é Mas para gostoso. fazer para um cliente, não. Eu falei, gente, se Não, fosse para um cliente, não era assim, não é nada disso. Olha só, exatamente. essa pintura aqui também tem que ter uma acurácia muito importante, Tem. principalmente nessa questão de tirar a fita, né? Fala um Principalmente pouquinho na dela. questão de tirar a fita. Esse daí foi um quarto de bebê, que assim a gente tinha realmente um briefing para a gente trazer uma coisa que não fosse tão temática, né? E que amanhã mudou os móveis, você consegue colocar. E daí a Criança gente fez, cresceu, né? Cresceu, não cresceu, perde. tirou o berço, continua Aham, lá. E daí a aham. gente trabalhou com essa pintura, que também é uma tinta PVA normal de parede, Normal. mas Uhum. que precisou ter ali um cuidado, porque a gente desenha isso daí lá no computador, né? Então a gente põe, tem que ser assim, a gente manda a planta de pintura lá pro Hum, pintor, e daí até ele o tem que ir ângulo, né? lá.
até o ângulo. Ele tem que ir indo lá com a régua, medindo e Tá. colocando. Porque senão chega no final, se vai no olho, fica tudo diferente, E né? como é que é essa sua relação com o profissional? A É de gente boa isso? é super assim. No começo, como a gente trabalha com uma empreita desde o começo do escritório, né? Hoje a gente já tem uma sintonia muito grande. No Tá. começo, é claro que exige um pouco mais Adaptação. adaptação, então a gente precisa estar mais perto, né? Muito mais Tá. tempo, né? Então imagina que na primeira vez que a gente projetou uma pintura especial, a gente tinha que ir lá e conferir as medidas, né? Tá. E daí, Aham. com o passar do tempo, eles já foram pegando o jeito e daí a gente já não precisa estar assim tão na barra da saia. Entendi. E isso é um dos segredos, né? Ter essa parceria com o profissional, né? Que vai Com executar. certeza, tá? Porque Tem é que o que estar fica, perto. né? É o que fica. Exatamente. Agora, esse quarto, essa parede, eu confesso que eu quero colocar um fala de novo aí, Boisserri. Boisserri. Boisserri, um Boisserri na minha casa. E essa proposta muito me agradou, assim, no fundo fazendo a A cabeceira da cabeceira. cama. Eu Isso achei é. muito legal. Fala um Esse foi pouquinho um disso. Esse foi um quarto de hóspedes, onde já tinha essa cama box, que é aquela cama que não tem cabeceira, né? Que é a Aham, base, o colchão. E a proposta era manter assim. E daí a gente trouxe essa ideia dessa boisserie. Essa boisserie, se depois, aham. se você aumentar um pouquinho a foto quando você quiser olhar, ela não é aquela boisserie com detalhezinho, redondinho. Ela é bem quadradinha, assim. É só um quadradinho de 2 por Ah, 2. legal. Eu não Então, sei se eu consigo aumentar aqui a foto. talvez Aqui aí não. só eu. Mas depois você dá Tá, uma olhadinha para você tá. entender. Ela é Depois eu uma vou colocar no boisserie. Stories pro Ah, pessoal, legal. tá? Que Isso, aí bacana, que daí consegue ver. E dela é vê. uma boisserie quadradinha, então o formato dela já traz essa coisa mais contemporânea, porém ela Tá. traz remete nessa questão do ambiente mais clássico. E esse tom terroso que a gente colocou na parede, ele é um tom que ele remete muito a aconchego, né? A gente lembra de coisas quentinhas, aconchego. Então no quarto ele é Legal. muito bem-vindo. E essa composição com Perfeito. as almofadas, o azulzinho deu um Deu um tchan. sobretom, Deu um deu um tchan. tchan diferente. Foi Olha bem só, legal. tem um monte de gente entrando, mandando beijo, falando que gostam muito do seu trabalho. Ai, Agora, obrigada. a Arte Sol Criações mandou beijo para ti. Ah, Deixa eu linda, voltar. Sol. A Ana Paris entrou, beijo. Linda. Um monte de gente aqui, ó. Georgino Douglas. A... Me perdoa, gente. Material. Voltou, né? Voltei. Material agora. Voltou. Mili. Paula Arantes, né? A Ana Lu Almeida falou que tudo que vocês fazem fica divino, ama cada reforma. Minha tia, linda. Ah, linda! Gente, tem uns nomes que a galera coloca que eu não consigo ler. Simastiago, Hot Ah, é Pan, o Thiago da Viva RG... Decora. Ai, que legal! É, Hot Pants RJ, a Nery Moreira, o Guilherme Paz falou que dá para fazer também adesivo, aquele painel o da painel cozinha. artístico. Ó, o Uhum, Marcel sim. Casamassa tá aqui com a gente desde o início. É meu Marcel, sócio. abraço. Ah, seu sócio. O É, empreiteiro também tá aqui com a gente. Mais um monte de legal. gente bacana. Muito obrigada, pessoal, pela parceria. Fica com a gente que tem mais um monte de foto legal. Deixa eu ver aqui a próxima. Essa próxima me chamou muita atenção. Também. Ah, também é um dormitório, né? Esse é um dormitório Tem também muita que gente que tem medo de usar o cinza. Posso falar que é tem. cinza, É cinza, né? é sim. E esse dormitório foi um dormitório também que a gente conseguiu trazer, ele é compacto, né? Mas a gente conseguiu trazer essas cores mais escuras. É um dormitório de um estudante, ele toca piano, ele toca violão, então esses elementos estão presentes nesse dormitório. E a gente trouxe Aham. o cimento queimado para deixar ele mais urbano. Eles vieram do Uhum. interior, né? E daí a gente quis deixar mais urbano, mais com a cara da cidade, que é o que eles iam começar a vivenciar, né? São jovens estudantes que moram nesse apartamento. E o Bacana. cimento queimado, ele trouxe toda essa tradução
visual, né? E Quase ninguém usa cimento queimado no quarto, né? Eu achei fantástico a isso, gente muito usa bom. bastante, a gente Muito gosta. bom, adoro. Super moderno. A engenheira Tatiana falou. A Tatiana foi minha aluna e agora colega de trabalho. Ai, Estamos. que legal, Eu parabéns. estou achando essa ideia fantástica. É É, bem bacana. olha, eu fico toda cheia de orgulho. Agora, essa é uma cabeceira que você fez com pintura, é isso? Não, a cabeceira a mais escurinha, ela é um móvel mesmo. Ah, é um Mas móvel. esse quarto, a gente, com a pintura, a gente conseguiu traduzir o que os clientes queriam. Que é um casal surfista, né? Hum. Inclusive, essas obras que estão em cima da cabeceira são fotos que eles tiraram do nascer e do pôr do sol. Ah, E que eles, legal. um deles está, aqui não dá para ver na foto aqui agora, mas um deles está ali no meio do mar, surfando ali, né, indo para uma Ah, onda. que legal. E eles queriam remeter realmente a esse ambiente, né, de mar. Então a gente realmente envolveu eles no azul do mar, no quarto. Muito Então lindo, eu muito coloquei lindo. essa foto para a gente realmente entender como a pintura pode trazer esse significado, né, de nos levar, nos transportar para algum lugar. E Hum, eles disseram depois pra gente, deram feedback, né, que realmente eles se sentem abraçados, o azul traz tranquilidade também. Então, eu achei uma foto legal para a gente falar nesse assunto de pintura, de como ele consegue trazer, envolver a gente, né, no sentimento. entendi. Essa daqui tem duas fotos desse ambiente. Esse ambiente um quarto de hóspedes, né? E a gente trouxe realmente uma pintura geométrica com essa cor um verde mais fechado, porque ele é um ambiente muito pequeno, né? E ele é um ambiente mais compacto, mas a gente queria dar essa sensação de liberdade. O verde tem esse poder, né? De dar uma sensação de liberdade para gente. Liberdade. Interessante. Liberdade E eu é o gostei sentimento que ele traz. dessa outra foto aqui, que é o mesmo ambiente, não é? Não é, Ou esse é não? outro. É outro. Ah, é É outro! outro. Eu Esse é achei que outro era do ambiente. outro lado, porque é a mesma. Assim, você usou Paleta, esse né? mesmo jogo, né? Assim, É. paleta que fala, gente. É, mesma paleta de cores. Mas Entendi. esse quarto, esse também é um dormitório de hóspedes. E Aham. um dos proprietários do apartamento, ele pratica esportes, skate, nada, tem prancha. Então a gente quis trazer esse ambiente mais arrojado, assim. Então a gente trouxe Uhum. a pintura para as laterais e para o teto também. Então ele faz esse arco, né? A pintura faz esse arco e ele dá esse ar mais descontraído, mais irreverente, né, para o ambiente. Que também é um ambiente também que não é de permanência, né? Que não é de permanência, entendi. Então, assim, ousar mais naquele ambiente que não é de permanência. Sim, se Interessante você. essa dica. Exatamente, bem legal isso. Agora, tem horas, a gente não combinou isso, tá, gente? Mas eu vou perguntar assim mesmo. Tem horas que você pinta a prateleira e tem horas que você não pinta. Nesse caso agora, eu acredito que você não pintou porque você pintou o teto. Sim, Mas exatamente. É pra gente. como é que faz essa? Pra gente para dar um movimento, né? Dar um contraste ali, para Tá, não é nesse caso a pintura ela não é o objeto, né? Ela é uma composição dentro do ambiente. Diferente daquele primeiro que a gente trouxe da mesma cor, a gente queria trazer um bloco de cor ali, né? Para ele se entendi. tornar uma forma. Aí não, aí ele é um elemento que daí ele sofre essa interferência da prateleira. Então ele é um elemento que ele está envolvendo o que está acontecendo no quarto, e não ele é um elemento em si, né? Tá, Então essa é a muito história bom. dessa pintura. Interessante. Agora é a última. A É, última pintura. E eu essa, achei muito diferente. esse é um quarto que a gente chamou de quarto da família, Aham, né? É um quarto onde tem uma TV para as crianças, tem todos os brinquedos dele que eles ficam. Ele dá visão para a área social da cozinha, então as crianças podem ficar aí tranquilamente e os pais ficarem em outro ambiente. E a gente quis aham, trazer essa coisa mais lúdica mesmo, né? Das bolas, elas assim, fazendo uma intersecção, e daí cada aham. parte de uma cor, num tomzinho mais pastel, assim, mais calmo, né? Entendi. E deu um resultado assim muito interessante.
que se tornou um painel, né? Que a gente, ao invés de usar um É, papel de parede, a gente transformou a pintura num painel. num É um painel. painel. Agora, É, de novo, aí a mão do profissional que executa essa pintura é fundamental, né? principalmente nessa, né? Que daí a gente não tá mais falando de régua, porque régua é uma coisa que todo mundo sabe usar, né? Aí a gente está falando de circunferência. Então a gente fez uma Quase todo circunferência para mundo. cá, outra para lá. Então daí já torna o trabalho um pouquinho mais complicado, né? E essa foi Aham. uma obra que a gente teve que acompanhar de perto para que o resultado acontecesse. Dá um pouco mais de Isso trabalho. que eu ia perguntar. Você foi lá, você ajudou a marcar, você colocou a mão na Exatamente. massa, literalmente. Nesse caso precisa, né? Porque daí já não é uma coisa mais que você põe a régua, mede tanto, vê o ângulo, Aham, não. aham. Daí é uma coisa que precisa, porque qualquer coisinha torta aí, ele já ia trazer um resultado diferente no olhar desse painel, né? É, bem assim. Ó, a Ana tá É, falando que amor, as pinturas e a pintura e cores podem fazer mágica. Eu tô achando isso bem mágico mesmo. E o Ricardo mas é Herrera verdade. falou que é muito legal mostrar as fotos nesse formato de live. É a segunda Ah, eu adorei vez, também. é a segunda vez que eu faço uma live quase toda assim mostrando fotos. Eu gosto muito, né? É, Ah, é toda vez muito que é melhor. possível, porque não adianta só a gente ficar falando, né? É legal ver. O ser humano Exatamente. é assim, né? A A gente é gente é assim. visual, A é gente é verdade. visual, não tem jeito. E o Não tem jeito. ateliê Spaziani, espero ter falado, Spaziani. Spaziani, Isso. essas pinturas de parede são muito legais. Gosta, eles devem estar usando também, né? São seus parceiros também? São clientes Ah, nossos e nós somos clientes. clientes deles também agora. Ai, que legal, muito bom. É. Então, pessoal, a gente preparou para vocês para falar um pouquinho da relação da pintura com a sustentabilidade. A gente fez essa visita maravilhosa entre vários projetos que a Miss Arquitetura fez ao longo desses anos. E aí eu vou só repassar aqui para a gente ver o que faltou falar. Faltam 15 minutinhos só para a gente Aham. acabar a nossa live. Então a gente começou falando lá da pintura do banheiro, daquela parte de repaginar o antigo sem tirar o revestimento. Então a questão de Isso. usar uma pintura só para renovar o ambiente. E aí prestar atenção Exatamente. no tipo de tinta, que são dois tipos, né? A São tinta dois tipos. acrílica Acrílica, e a tinta epóxi. epox. Aí é só, Isso. aí é prestar atenção na especificação técnica ali. Se é para área molhada, deve ter alguma coisa escrita, né? Falando? Exatamente. Tem. Tem. E cuidado com o profissional que vai executar isso, né, gente? Tem Esse é o que. mais importante. Eu sei que a superfície ela tem que estar bem limpinha, né? Tem que estar seca para passar, e aí Sim, vocês vão prestando atenção exatamente. nisso. Agora, salas e dormitórios, a partir dos painéis artísticos, das cores diferenciadas, a gente passou. A parte da cozinha também é bem próxima ao banheiro, né? O que a gente falou, então a gente acabou nem. A gente só mostrou uma área gourmet, né? Agora, Isso. piso. A gente não mostrou foto de piso. Aquela pintura direto no contrapiso ou numa cerâmica existente. Fala um pouquinho disso pra gente, Silvia. A pintura ela pode ser de duas formas, né? A gente tem duas configurações. A gente pode, por exemplo, pegar um apartamento que ele foi entregue pela construtora e Aham. automaticamente a gente recebe ele ali no contrapiso, e daí a gente pode fazer esse nivelamento do contrapiso e ele receber uma pintura, né? Específica para também ficar impermeável. Dá para acontecer, né? Ela não necessariamente precisa ser impermeável, porque as áreas onde vão receber são as áreas que não são molhadas. Geralmente a área molhada ela vem com o piso lá da construtora. Tá. Mas a gente está falando de uma sala, de um dormitório, e a gente pode utilizar tinta com Hum. esse recurso, de ao invés de colocar um porcelanato, ou um laminado, ou um vinílico, a gente fazer a pintura. E daí a gente nivela o piso, faz aquele Aham. contrapiso, deixa ele bonitinho, niveladinho e passa essa tinta. O que é que acontece com essa tinta de piso? Ela tem uma característica que ela tem um brilho ali. E o brilho, ele acaba trazendo um pouco mais de aparência das irregularidades, né? Ah, Então, verdade. Dá sombra, porque, né? Dá para ver muito exatamente. bem a sombra. Então a Aham. gente precisa ter um contrapiso bem niveladinho para a gente poder aplicar essa tinta. Aham. Mas ela dá aquela aparência uniforme, sem emendas. Então ele traz essa praticidade e essa versatilidade de ter um piso
único no Tem ambiente. gente que não gosta do rejunte que fica Exato, né? Então você consegue exato. tirar isso. Exatamente. Então a tinta ela tem essa propriedade, né, que a gente pode utilizar nesse apartamento que ele foi entregue pela construtora e está lá no contrapiso. Ou a gente pode também utilizar uma tinta específica sobre um revestimento cerâmico que tenha no imóvel. Ah, você compra um Tá. imóvel que ele é usado e você não foi muito com a cara ali do revestimento cerâmico, né? Dá para você dar uma repaginada nele sem precisar retirar com essa tinta, que ela cobre inclusive rejunte. O que acontece é que a gente vai ter aí uma manutenção um pouco maior, porque ela é uma tinta em cima de um revestimento cerâmico que não vai ter assim aquela super aderência, né? Então Uhum. você vai ter uma manutenção ali um pouco maior durante o tempo, Tá. nas áreas que você mais Mas passa. passa, entendi. Então é possível. Eu nunca vi pintura de piso sobre cerâmica. Eu já vi de parede. De parede, a gente Sim, já vi. a, Mas de pa- piso sobre cerâmica eu nunca tinha visto. Eu achei interessante saber que a, pode. a mesma tinta a gente pode colocar. O que acontece é o seguinte, a gente tem lá cadeiras que vai raspar muito no piso, então Arrastar, você vai tá. ter, né? Então assim, você vai ter uma manutenção um pouco maior, mas é possível fazer, né? A gente Tá, pode usar e ter lá um tempo de vida útil limitado, mas ter. Né? No tá. caso de você não poder fazer uma reforma agora de trocar o piso, então você consegue utilizar esse recurso como um recurso Mais barato e mais mais barato rápido. para você, né, a médio prazo ter que refazer, Tá. entendeu? Cara, olha, a gente falou de paredes que são verdadeira obra de arte Uhum. e a gente, ao mesmo tempo que a gente está falando de sofisticação que a tinta pode trazer, a gente está falando de economia que a tinta pode trazer também. Então, a gente tem essa questão de muita gente que mora de aluguel e que tem Exato. esse problema do que fazer, né? Personalizar o ambiente sem investir Exatamente. muito. Sem investir muito. Uhum. Agora, por último, não menos importante, vamos Uhum. falar quando daquela situação que a gente viu lá no início uma foto da parede e porta terem a mesma cor. Eu particularmente acho fantástico. Agora tem uma dúvida que pode ser a dúvida da galera, que é o seguinte: como deixar os dois, parede e porta, do mesmo tom? Já que O são que materiais acontece? diferentes, né? É, o que acontece. A gente usa o esmalte sintético, ele pode ser à base de água, à base de solvente para porta, que é de Tá. madeira, e a Aham. gente usa tinta PVA para parede, né? A gente Tá. não pode usar um no outro porque ele reage de forma diferente, Diferente. né? Então a gente vai ter aí um problema com o material. Mas qual que é o segredo para a gente ter a mesma cor? A gente consegue fazer isso. A gente tem que escolher a tinta da mesma marca, Tá. a gente Ah, fazer ela importante. preparada, né, naquelas máquinas, e o Tá. acabamento das duas tem que ser iguais. Por exemplo, aquela porta que a gente viu na marrom, que a gente viu que estava Tá. diferente, a cor era a mesma, só que a parede era fosca e o esmalte, ele só tem acabamento acetinado, ele não tem fosco. Tá. Então, se você quer a porta e a parede da mesma cor, você escolhe o mesmo acabamento, a mesma tinta, a mesma cor, preparada, com o acabamento acetinado, você pôr uma na porta e outra na parede vai dar a mesma cor. Agora, Então, esse é o muito, segredo. muito boa dica. Agora, qual é a diferença na parede do fosco pro acetinado? Desse acabamento fosco pro acetinado? O que que vai mudar na vida da pessoa? Ele vai mudar mesmo uma característica de acabamento. O acetinado, ele reflete um pouco mais a luz, tá? Mostra a Então, você vai, imperfeição se tiver. se tiver, muito Tá. menos do que o brilho, mas ainda mostra, né? Então ele vai Tá. dar uma leve claridade, assim, Tá. na porta. O fosco não. O fosco ele já fica totalmente, ele não reflete a luz, né? Tá. Então ele fica aquela coisa mais uniforme, mais acetinadinha, assim. Então essa é a diferença, esse é o do acabamento, né? O acetinado ele Muito acaba bom. refletindo um pouquinho a luz e o fosco nada. Tá. Então, essa é a diferença. E a parte de ser lavável, tem alguma diferença nos dois? Não. Não, hoje em dia a gente tem tintas no mercado que elas são super laváveis e fosca, né? Tá. Porque assim, o que acontece? Quanto mais brilho a gente tem, mais prático para a gente remover a sujeira, né? Ele fica mais lisa, superfície lisa.
Então, o brilho, por exemplo, ele é super liso. A sujeira, ela tá ali, como a superfície é lisa, você Fácil. tira ela com facilidade. O Tá. acetinado, ela já é semi-brilho, né? Então, ali você tem um pouquinho mais de dificuldade. O fosco, ele já é um pouco mais poroso. Só que hoje no mercado você consegue comprar tintas super laváveis com qualquer tipo de acabamento. Tá? Perfeito. Então a gente hoje tem esse recurso, a indústria química ela é cada dia ela inova cada Vai vez mais. inovando, né? Você tá super por dentro disso, né? Que Vai, você eu trabalha adoro. aí com a quartzolite. E então assim eles têm recursos mil hoje para a gente trabalhar com o que a gente precisar cobrir com tinta. É bem legal. Eu acho isso fantástico, porque na maioria das situações a gente não tem muita tecnologia vindo para o setor da construção civil. E a gente vê, ao longo dos últimos anos, isso vem diminuindo, graças a Deus. E a gente vê essa tecnologia chegando e as tintas, acho que é o top dessa tecnologia hoje aplicada, é a tinta, né? A E tinta a tem. gente vê essa tecnologia chegando, mostrando para que veio. E isso é um grande exemplo, né? Assim Exatamente. como você, eu também tenho criança, eu vi a pequena passando aí. É. E assim, criança mete a mão suja mesmo. Então, a pessoa acabou de Vira e fazer mexe, a dá uma reforma. canetinha. Aqui a gente já passou da época da caneta, mas É, a mão suja não tem idade. Eu tenho um de não 19 tem, é. anos que até hoje não aprendeu. Então, assim, a gente ter essa possibilidade, como mãe, como dona de casa, de ter uma manutenção melhorada, né? Em Aham, função da sim. tinta, isso é fantástico. É Olha fantástico, só, é incrível. o Ricardo falou que já destruiu o piso dele com cadeira, arrastando, né, para um lado e para o outro. E É, a Ana Lu Almeida falou que está adorando todas as dicas e adorou quando a Lara passou aí. Ela te conhece, ó, falou do é nome minha da sua tia, minha filhota. tia. Ah, sua tia. Eu acho que a gente falou tudo. Eu queria saber se a gente tem 5 minutinhos Aham. e eu queria saber se tem algum fechamento para fazer. Por mim, tá perfeito. Amei. É assim, eu queria colocar para vocês até para darem uma visitada no nosso perfil para entender um pouco mais. Isso. A gente é apaixonado por tintas. Inclusive, o nosso escritório mesmo, acho que eu te mandei até uma foto. Eu não te mandei uma foto do meu escritório, eu acho, né? Acho que eu esqueci. Não, só Mas no meu dessas aqui. escritório a gente tem uma pintura geométrica que ela invade o teto. Ai, foi uma Nossa. pena até não ter colocado. Então, Mas me manda que eu coloco no Stories. Eu vou tá. colocar, tá, pessoal, todas essas fotos no Stories. Marco você, porque você reposta. Isso, legal. E eu acho que fica assim. E assim, esse recurso é um recurso muito legal, é legal a gente aprender, realmente fazer uma pesquisa. O Pinterest está cheio de coisas legais para a gente ver. Vamos Amo. tirar a ideia com a tinta Isso. e vamos usar e abusar dela, porque é um recurso muito bacana e traz realmente essa pegada de faça você mesmo, ou então quer contratar um Tá. profissional, mas você tem isso de não precisar tirar nada né, do que você tem lá dentro e jogar fora. Botei Né? um Porque mesmo que ele filtro. tem fora. Não Tá tem precisando... fora. Não. Não tem Gente, fora, né? eu descobri esses dias que dá para botar filtro, né? Aí, mas toda hora que você toca na tela, o filtro some. Então, eu Ah, tava tá. colocando as fotos, estava sem filtro, né? Tava longe. Agora que eu tô perto, falei, vou lá botar o filtro. Aprendi. Olha só, a sua tia Giane também tá aqui na live. Beijo, A minha tia Giane também Giane. tá. Minha família tem Isso. peso. E ó, Beijo, tias. Beijo, tias. Marcel falou que deu vontade dele sair pintando o apartamento todo. Pinta, Marcel, pinta o apartamento, depois manda foto pra gente, tá? Marca a gente. A live vai ficar salva, Ana Paris, não sei como, mas ela ficará salva, tenho certeza. Porque cada hora o Instagram é de um jeito, esse Instagram tá me enlouquecendo, mas a gente vai salvar essa live. Vamos. Fique tranquila, não sei como a gente vai. Depois a gente vai estar lá também no da Miss Arquitetura, visitem lá também. Isso, pessoal, não deixe de visitar o perfil deles, que é fantástico. Virei super fã. Obrigada. Nós temos igualmente as amigas em comum, né, que nos Sim. apresentou. E virei super fã, tô doida para conhecer você de pertinho. Quando eu estiver em São Paulo, acabar essa bagunça de quarentena,
a gente combina que eu quero conhecer essa pintura linda do Também. seu escritório. Ah, obrigada. Legal, E não combinado. deixem, pessoal, de seguir o perfil da Miss Arquitetura e também de seguir o perfil da Isa Valadão. Da Quem Isa não Valadão, conhece, que as tias, é muito as tias legal. não conhecem o perfil da Isa Valadão. Vocês fazem Mas favor, elas vão curtir, tá? elas De são ir lá, ótimas. curta e fala. Coloca lá uma hashtag Isa mais Miss ou Isa mais Silvia, pra gente saber que vocês assistiram a live. A gente vai ficar muito feliz, tanto eu quanto a Silvia. Sim, E, obrigada. tá bom? Não esqueçam que essa semana tem um monte de live só com arquiteta incrível. Super legal, inclusive com a nossa madrinha Elaine Gonzalez. Ela é nossa Isso, madrinha, Elaine, sabia? não sabia, que legal. Ela é nossa madrinha de arquitetura. Ai, que bacana. A Elaine é ímpar, Muito né? querida. É uma fofa. É. Eu conheci, a Elaine é um dos presentes que eu ganhei lá no É de Casa. E virou uma amiga para a vida. Ela é fantástica. Sim, uma E super nos uniu, energia. né? Uma super energia. Você viu? Ela tem esse poder, né? Ela tem esse poder de unir as pessoas, nunca vi. Isso aí. Inclusive, o que a gente vai fazer? Ainda nesse mês, eu estou montando um perfil com todos os arquitetos e engenheiros que trabalham juntos, o empreiteiro também, que estava aqui no CCN. Vou colocar todo mundo no mesmo quadro, que eu estou aprendendo a mexer nesses negócios de arte, sabe? Então, estou levando um baile. Mas para a gente poder todo mundo postar no mesmo dia, na mesma hora, para um fazer propaganda para o outro, que eu acho que essa interação ajuda muito. Não? Então, às vezes, alguém que te segue não me conhece, quem me segue não te conhece. Exatamente. E essa interação a gente vai conseguir fazer, tá bom? Eu agradeço muito o seu convite, foi ótimo bater esse papo com você. Muito obrigada. Fiquei bastante feliz e espero que vocês tenham gostado. Ah, ela tá aqui, ó. Linda, minha madrinha. Beijo, linda. Isso aí, lindona. Gatona. Gente, ó, chegou para dar tchau com a gente, Elaine. Beijo, gente, muito obrigada. Não deixem de seguir o perfil da Miss Arquitetura e da Isa Valadão, tá? Beijão, fui. Beijo, tchau.